Hoje eu mato uma curiosidade tua que deve ser muito antiga. Afinal de contas, quanto que ganha um pastor? Fica aqui comigo que depois da vinheta eu vou te falar. Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom que você está aqui no Em Frente Responde. Agora nós estamos com esse novo formato para te ajudar a esclarecer algumas dúvidas que possivelmente você tenha durante aí a tua vida em relação às coisas da Bíblia, porque nós estamos aqui para falar da Bíblia Sagrada, a respeito de alguma questão espiritual, não sei, qual seja a tua dúvida, seja qual for, eu gostaria de participar aí de uma forma ou de outra para te ajudar a esclarecer dúvidas que você possa ter em relação às coisas espirituais. Este programa hoje é um programa diferente, tá bom? Não vai ao ar pela TV Cultura, somente aqui no canal do YouTube, tá bom? Se você não é inscrito, então tá aqui passando aí qual é o nosso YouTube, tem também na descrição, nosso Facebook, também o nosso Instagram. Entra lá, se inscreve aqui no canal, dá um sininho, né? Você clica lá no sininho para você receber mais informações, tá bom? E assim você também dá um like se gostar do negócio aqui, tá bom? E também pode fazer sua crítica, você pode fazer a sua sugestão para a gente poder melhorar e te ajudar cada dia mais com a palavra de Deus. Hoje eu tenho uma pergunta, queridos, que muita gente aí faz. Às vezes não tem coragem de perguntar, mas muita gente faz essa pergunta. Eu vou iniciar aqui, né, para não ficar muito longo este vídeo, e vamos ver o que dá, dependendo do tempo. Eu vou fazer 2 vídeos, tá bom? A parte 1 e a parte 2, para que você possa ter uma resposta sobre esse assunto. Eu fui procurado por um amigo muito especial, Rodrigo, lá de São Paulo, para quem eu mando aí um grande abraço. Rodrigo, valeu! Um abraço para Adriana, para Giovana, para Pati. Que Deus abençoe você e sua família. Rodrigo fez a seguinte pergunta: Pastor Silas, eu li na Bíblia, em Mateus capítulo 10, versículo 8, a seguinte expressão. Disse Jesus: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. E aí o Rodrigo coloca o seguinte: pastor, de acordo com este versículo, os apóstolos foram instruídos a sair a campo, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer milagres de graça. Por quê? Disse Jesus: de graça recebestes, de graça dai. E aí o Rodrigo coloca o seguinte: pastor, eu entendo que assim como os apóstolos daquele tempo, os pastores hoje devem fazer estas mesmas coisas. Curar enfermos, pregar o evangelho, expulsar demônios, ressuscitar os mortos. Mas ele diz, parece que os pastores de hoje não fazem aquilo que foram instruídos por Jesus, como os apóstolos foram. De graça recebestes, de graça dai. E aí a pergunta é: pastor, por que pastor tem salário? Por que pastor recebe por aquilo que faz, se Jesus deixou claro, de graça recebestes, de graça dai? Rodrigo e todos vocês que estão assistindo aqui, eu vou explicar aí para vocês, né, por que um pastor ganha salário da igreja, ou por que o pastor recebe por aquilo que ele faz. Bom, primeira coisa, gente, vamos ver o seguinte aqui, pegar o texto que o Rodrigo mesmo nos colocou como dúvida, e ele citou o versículo 8 apenas. E o versículo 8 diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai os leprosos, expeli demônios. E aí esse versículo termina dizendo: de graça recebestes, de graça dai. Mas, Rodrigo, e todos que estão assistindo este Em Frente Responde, o texto não para aí. Ele diz assim: não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, e nem de sandálias, e nem de bordão. E o versículo 10 termina dizendo, sabe o quê? Digno é o trabalhador do seu alimento.
Esse mesmo texto, ele está registrado também lá em Lucas, no Evangelho de Lucas. E aí eu quero ler para você o que é que diz lá em Lucas, para você ver, querido, o que a palavra de Deus diz para nós. Lá no Evangelho de Lucas, deixa eu pegar aqui para você esse texto, e você vai ver o que a palavra de Deus diz. Lucas capítulo 10, versículo 7. Olha, vou abrir aqui e vou ler para você, para que a gente possa entender, afinal de contas, por que pastor ganha por aquilo que ele faz. Então vamos ver aqui, né, em Lucas capítulo 10, e eu vou te dizer aqui o versículo, né, para você acompanhar com a gente. Lucas 10, versículo 7. Então tá aqui, deixa eu separar. Olha, Jesus disse para eles, né, a mesma coisa, para que eles saíssem, fossem, pregassem o evangelho. E aí no versículo 7, Jesus diz assim: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. E ele termina dizendo: porque digno é o trabalhador do seu salário. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 10, está escrito: digno é o trabalhador do seu alimento. E aqui está dizendo: digno é o trabalhador do seu salário. O evangelista Lucas falou diferente do evangelista Mateus? Não, falaram a mesma coisa. A diferença aí é que Lucas, ele era um historiador, ele era um médico, e ele disse para o Teófilo, para quem ele escreveu os seus livros, dizendo assim: olha, eu quis fazer uma busca, né, acurada de informações. Eu procurei pessoas que ouviram de Jesus, que viram o que Jesus fazia, para que eu pudesse, meu amigo Teófilo, te contar como as coisas foram verdadeiramente feitas. Então o Mateus fala: olha, digno é o trabalhador do seu sustento, do seu alimento. E aí o Lucas diz: digno é o trabalhador do seu salário. Queridos, os dois estão dizendo a mesma coisa, e Lucas está colocando a palavra salário por entender que o salário não engloba somente o alimento, o sustento, a comida. Afinal de contas, como a gente bem sabe, né? A gente não quer só comida, né? A gente não quer só bebida, a gente não vive só de arroz, feijão e carne. A gente também se veste, a gente também lê uns livros, né? A gente também tem família, a gente também precisa se locomover. Queridos, olha, o Senhor Jesus disse para os apóstolos: vão pregar. Na casa que vocês chegarem, vocês fiquem, e esta casa sirvam vocês com as coisas necessárias e materiais. Não levem nada, porque para onde vocês forem, lá vocês vão receber, lá vocês vão ganhar. Você está entendendo? Ele estava dizendo: vocês vão ter, por aquilo que vocês estão fazendo, um salário. Então não precisam levar nada, não precisa se preocupar com essas coisas, porque vocês vão ganhar. O que isso quer dizer? Eles estavam pregando aonde? Em Israel. E o povo de Israel, eles tinham um conhecimento da palavra, da escritura, de que aqueles que serviam as coisas de Deus, aqueles que serviam a obra de Deus, eles eram dignos de receber o salário, e isso era um dever do povo de Deus suprir, abençoar, entregar, no caso no Antigo Testamento, aos levitas, aos sacerdotes, aquilo que lhes sustentaria, aquilo para o qual eles, aquilo que eles teriam para que eles pudessem não só sobreviver. Eu vou ler aqui para você um texto que se encontra em Deuteronômio 26, 12, para te esclarecer essa situação. A Bíblia diz assim: olha, quando acabares de separar todos os dízimos, no terceiro ano, que é o dízimo dos dízimos, ou seja, seria um dízimo maior, porque seria o dízimo dos dízimos, então você vai dar esse dízimo ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, viu? Para que comam na sua cidade e se fartem. Você dirá perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa o que é consagrado e dei também ao levita. Nada transgredi, como me foi ordenado, segundo os mandamentos que me foram ordenados. Nada transgredi dos mandamentos, nem deles me esqueci.
Dos dízimos eu não comi e nada tirei. Obedeci a voz do Senhor meu Deus, segundo o Senhor ordenaste. É assim que eu tenho feito. E aí ele pede, Deus, olha desde a tua santa habitação do céu e abençoa o teu povo a Israel. Sabe, Deus deu uma palavra e ordenou. Sabe esses que servem vocês espiritualmente? No terceiro ano vocês vão separar o dízimo dos dízimos. Ou seja, vocês deram dízimo todo mês por 3 anos. Passar esse período, vocês vão pegar e vão tirar o dízimo dos dízimos, que vai ser um valor considerável, e vocês vão entregar aos levitas, ou seja, aqueles que administram a casa do Senhor. Para quê? Ele diz aqui, você vai dar isso ao levita, para quê? Para que eles comam nas suas cidades e se fartem. Ou seja, para que eles tenham mais até do que simplesmente comeu para matar a fome, bebeu para matar a sede, mas não, para que se fartem. Para que tenham de uma tal maneira que não só supram as necessidades, mas tenham também para viver de uma maneira digna. O Senhor Jesus disse aqui em Lucas 8 e também Mateus 10, digno é o trabalhador do seu salário. Querido, então você está entendendo? Da boca de Jesus saiu isso, em Mateus 10 mesmo. O nosso amigo Rodrigo citou o versículo 8, mas se você ler o versículo 10, você vai ver Jesus. Versículo 8 ele diz, de graça recebestes, de graça dai. Do que Jesus está falando? Jesus está falando das coisas espirituais. Agora, quando ele fala de coisas materiais, como comida, bebida, vestimenta, moradia, ele fala, entra numa casa, essa casa vai servir vocês, vai entregar a vocês algo que vai servir de sustento, vai servir de alimento. Porque digno é o trabalhador do seu salário. E o que vocês estão fazendo, entregando a essas pessoas a palavra, a cura, a libertação, a ressurreição dos seus filhos, dos seus familiares, isso é trabalhoso. E nisso vocês serão dignos de receber o seu salário. E eu sempre, quando vou fazer oração a respeito dos dízimos e das ofertas, e quando eu vou fazer oração a respeito de pessoas que estão desempregadas, eu sempre peço, Deus, dá um trabalho digno e que tenha um salário digno, porque isso é cristão, isso é algo ensinado por Deus. O próprio Senhor Jesus disse, digno é o trabalhador do seu salário. E Jesus não está falando de qualquer trabalhador, embora todos são. Mas Jesus está falando daqueles que estavam trabalhando na obra de Deus. Então, sim, o pregador, o pastor, o que administra o serviço da casa de Deus, ministrando, e a palavra ministrando significa servindo aos filhos de Deus na igreja, esta se tornam dignos do seu salário. Porque eles não estão lá fazendo de qualquer maneira, eles estão lá fazendo o quê? Trabalhando. Você quer ver mais? Vamos aqui para a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus tinha salário. O próprio Senhor Jesus recebia, donativos, recebia ofertas que não eram para ele empregar na casa de Deus, até porque não tinha igreja, templo naquele tempo. Então Jesus tinha aquele ganho para si, para fazer aquilo que lhe fosse necessário, para fazer aquilo que lhe trouxesse de repente descanso. Você quer ver? Aonde está isso aqui na Bíblia? A Bíblia está dizendo aqui, olha, em Lucas capítulo 8, no versículo 1, que aliás é o mesmo texto que vai dizer que o trabalhador, é o mesmo capítulo da Bíblia, que vai dizer que o trabalhador é digno do seu salário. Olha aqui, Lucas 8, versículo 1. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Maria Madalena, Maria, que também era Madalena, da qual saíram 7 espíritos, Joana e Susana e muitas outras, os quais lhe prestavam assistência com os seus bens, com os seus recursos financeiros. Essas mulheres ricas, casadas, uma Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, pessoas
ricas, mulheres ricas, andavam junto com Jesus e os seus apóstolos. E elas serviam como? Pregando? Não, quem pregava era Jesus e os apóstolos. E essas mulheres faziam o quê? Serviam a Jesus com os seus bens. Davam a ele dinheiro. E ele pegava. Com esse dinheiro, o que ele fazia? Ele comia, ele se vestia, ele sustentava os seus apóstolos, os discípulos que andavam com ele. Eles usavam, né, meios de transporte para locomoção. Até o próprio Senhor Jesus recebia por aquilo que fazia. Quer ver mais? Um outro texto, João capítulo 13, versículo 29. Judas era quem trazia a bolsa. E aí qualquer intérprete da Bíblia vai dizer que Judas era o tesoureiro de Jesus, da obra de Jesus. Para que ele tinha uma bolsa? Porque aqui eles estão dizendo que eles iam prestar assistência para ajudar algumas pessoas. E aí eles falam que Judas trazia a bolsa. Ou seja, essas mulheres ajudavam, outras pessoas colaboravam, este dinheiro ia para esta bolsa que ficava com Judas. E assim ele fazia ali a administração disso para comprar as coisas necessárias para o ministério. No ministério tinham homens, mulheres, tinha Jesus, tinha os seus apóstolos que precisavam comer, vestir, locomover. E esse dinheiro recebido era usado para isso. Então Jesus também recebia algo por aquilo que fazia aqui na terra. Não ganhava. E se ele não ganhasse, ele faria do mesmo jeito. Mas ele recebia. Porque senão como que ele viveria? Bom, tá aqui o início da resposta. Para que o vídeo não fique muito longo, nós vamos fazer a parte 2. Não esquece, hein? Se inscreve aí para que você não perca o que vem daqui a pouco. Porque se tem dúvida, o Em Frente responde. Até mais!